Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A outra versão diz: estando vós mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo está mostrando o que nós éramos e do que Deus nos salvou em Cristo. Está mostrando aqui a situação interna do pecador, a situação espiritual, a situação interior do homem não regenerado, é uma situação, como foi dito no texto, uma situação de pecado, uma situação de delito, de ofensa, de velha natureza pecaminosa. E essa situação pecaminosa dentro da pessoa, aí no texto é chamada de morte, é chamada de algo morto, estando vós mortos. Mateus capítulo 23, versículo 27, ali o Senhor coloca um quadro de morte, um quadro que ele chamou de morto, se referindo à situação espiritual da pessoa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Evidentemente que Jesus não está falando de uma situação física. Ele não está dizendo que essas pessoas eram podres fisicamente por dentro. Ele está dizendo aí no sentido espiritual. Ele fala de morte, de imundície, de um estado podre de morte dentro da pessoa não regenerada, que é o pecado, que é a velha natureza, que é a ofensa. Essa morte é morte no sentido de separado de Deus. Isaías capítulo 59,
versículo 2, ali fala de uma separação. E é uma separação que está dentro do homem. O homem está separado de Deus em todos os sentidos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Romanos 3, versículo 23, também fala de uma separação, que o ser humano está destituído, ele está separado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, destituídos. Efésios capítulo 4, verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus. Alguém que está separado da vida de Deus, ele está morto. Ele está separado de Deus, justamente porque ele não tem a vida de Deus, ele não tem vida espiritual. Agora nós precisamos entender essa palavra morte. A palavra de Deus, ela menciona 4 tipos de mortes. A morte espiritual, justamente a que Paulo citou lá no texto de Efésios 2:1, que é uma separação de Deus. Sabemos pela palavra de Deus que quando o homem pecou, o primeiro casal, Adão e Eva, mas quando o homem pecou, houve uma separação entre ele e Deus, uma separação profunda, né? Essencial. E Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado uma ordem ao homem, ao primeiro homem, Adão. Deus disse: você pode comer de toda árvore do jardim, você pode comer livremente, mas tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não coma, porque se você comer, certamente morrerá. Então você percebe que surgiu a palavra morte. Se você comer da árvore que não é para comer, que eu ordenei para que não se coma dela, você vai morrer, certamente. E Adão comeu. Ele comeu aquele fruto, não sei que fruto era, mas ele comeu. Mas Adão não morreu fisicamente, ele continuou vivo. Ele só morreu muito tempo depois, do ponto de vista físico. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão só morreu depois de 930 anos. Mas Adão morreu no dia em que ele comeu
da árvore que Deus havia dito para não comer. Ele morreu então espiritualmente. Houve uma morte espiritual nele, e a partir dele em todos aqueles que nascem, que vêm de Adão. Todos nós nascemos portadores dessa morte, dessa situação de pecado dentro do homem. O homem foi desligado de Deus. O espírito do homem apagou-se. Não tem mais como entrar em contato com Deus. É uma situação de morte, uma situação de total separação de Deus. A morte física também é uma separação. É uma separação. Mas nós temos que diferenciar a morte espiritual em pecado, no pecado, e a morte física, que é também uma morte em consequência do pecado, e é uma morte que também é uma separação, porque separa o espírito, a alma do corpo, separa, o corpo vai para o pó da terra. E também tem mais separação, porque quando morre fisicamente, você não tem mais nenhuma atividade neste mundo, você não trabalha mais, não estuda mais, você morreu, cortou os laços em todos os sentidos. Então há uma separação também. A morte física não fazia parte do projeto de Deus. Ela entrou como consequência do pecado. A palavra de Deus também menciona a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é segunda morte? É o lago de fogo. Está aí. Não tem dúvida nenhuma. É o lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E diz que só vai para a segunda morte, isto é, o lago de fogo, quem não tem o nome escrito no livro da vida. Alguém que não foi registrado no livro da vida. Isto é, que não nasceu. E quando nasce uma criança, você registra ela. Vai no cartório, lá tem um livro, e você registra e dá um nome. Com o nome dela. O nome que você deu. Então, se você não nasceu de novo, você não está no livro da vida. E quem não está no livro da vida, a palavra de Deus é nítida. Lago de fogo. Segunda morte. E daí não tem jeito de sair. Ninguém sai. É condenação eterna. Por isso que alguns chamam de morte eterna, porque não tem mais jeito de mudar de situação. Temos então a morte espiritual, a morte física, a segunda morte, que é o lago de fogo, e temos também
a morte em Cristo. A morte do velho homem em Cristo, que é justamente a nossa libertação, que a gente tanto prega aqui. Não podemos fazer confusão com os sentidos aí. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 e depois o 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morte em pecado ou no pecado, morte em consequência do pecado, que é a morte física e o lago de fogo, e a morte para o pecado. É a morte que aconteceu no corpo de Cristo do ponto de vista espiritual também, porque Jesus nos atraiu e nos levou a morrer com Ele, o nosso homem velho, a nossa velha natureza. Morreu lá com Cristo na cruz. Enquanto uma pessoa está viva fisicamente, porque depois que a pessoa morre, a palavra de Deus não sustenta nenhuma salvação depois da morte física. Nenhuma. Então, irmãos, enquanto uma pessoa vive fisicamente, ela tem a chance dada por Deus de crer a sua morte e ressurreição em Cristo. E crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, ela está liberta daquela morte que entrou em Adão com o pecado. Está liberta do pecado, da velha natureza, desse estado podre dentro da pessoa. E também um dia, com a ressurreição física, a ressurreição do corpo, estaremos também livres da morte física e não iremos para o lago de fogo. Mas se a pessoa recusar crer a morte dela agora em Cristo na cruz, para ser salva do pecado e para alcançar a ressurreição juntamente com Cristo, do ponto de vista espiritual, e ganhar a vida de Cristo aqui e agora, e mais do que isto, Cristo mesmo vivendo em nós, a vida que Ele é em nós, a vida dele, a vida justa e santa, então essa pessoa terá que ir para a segunda morte, o lago de fogo. Não quis morrer em Cristo, ou melhor, não quis crer que em Cristo nós morremos para o pecado, para que do pecado sejamos separados. A morte física pode ser comparada com um ônibus onde toda a humanidade viaja. A humanidade inteira está no mesmo ônibus, viajando, e vão descendo nas paradas. Um desce mais cedo, o outro vai mais adiante, mas o certo, irmãos, é que todos terão que descer, porque a morte física é uma ordem de Deus, a não ser se formos arrebatados. Se no arrebatamento você estiver vivo fisicamente, você não vai passar pela morte física.
Mas o importante, e muito importante, é crermos a nossa morte em Cristo para o pecado. Isto é, para ser liberto do pecado, separados do pecado. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós temos os vivos mortos e os mortos vivos. Quem são os vivos mortos? São aqueles que estão lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Está vivo biologicamente, psicologicamente, mas não tem vida de Deus, não tem a vida de Cristo, não tem a vida espiritual. Portanto, estão, nesse sentido, mortos, separados de Deus. Mas tem os mortos vivos, que não são zumbis, mortos vivos. Considerai-vos mortos, mas vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos em Cristo para o pecado. Para o pecado, sempre mortos, sempre. Mas sempre vivos para Deus em Cristo Jesus, porque é a vida de Jesus em nós, é Ele vivendo em nós. A pessoa não regenerada em Cristo vive biologicamente e psicologicamente, mas ela não tem vida espiritual. Você vai ver alguém inteligente, alguém, uma mente matemática, alguém sábio, inteligente, mas com as coisas de Deus não sabe nada. Por quê? Porque vive biologicamente, vive psicologicamente, mas não tem vida de Deus, não tem vida espiritual. E para ter vida espiritual precisa morrer, mas é a morte em Cristo na cruz. A morte em Cristo na cruz. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, depois que Paulo colocou a questão da vida, que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e que há uma morte espiritual dentro da pessoa, que ele chamou de delito, que ele chamou de pecado de velha natureza, ele vai então continuar mostrando a situação de uma pessoa não regenerada. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, estando vós mortos, mas no versículo 2 e 3, Paulo está mostrando que estão vivos, estão mortos para Deus, porque não foram regenerados e não têm a vida de Cristo,
mas estão vivos e bem vivos, vivos para si mesmos, vivos para a natureza pecaminosa, vivos para o sistema perverso deste mundo, vivos para o príncipe das potestades do ar. Quem é esse cara? É Satanás. Vivos para o espírito maligno, que é Satanás também, que opera nessas pessoas não regeneradas em Cristo. Vivos para os desejos e vontade da carne, ou seja, da velha natureza. Irmãos, essa é a situação do ser humano não regenerado. Tudo isso é digno de ira, é digno da ira de Deus, como o texto falou, né? Filhos da ira. Nessa situação, somos dignos da ira de Deus. Mas Deus, apesar de que o pecador merece a sua ira, Deus nos surpreende de uma forma assombrosa. Deus, Ele é maravilhoso, porque depois de um quadro desse que foi descrito pela palavra, um quadro digno de condenação, digno da ira de Deus, aí Deus no versículo 4 nos surpreende de uma maneira assombrosa. Veja aí o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas, por que mas? Porque o que nós merecíamos era a ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo, em quê? Em que Deus é riquíssimo? Em tudo, né? Mas aí diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, quando você pensar na misericórdia de Deus, você se alegre. Louve a Deus, agradeça muito, porque esse quadro que Paulo está descrevendo aí é o meu quadro, é o meu interior, era assim. Mas a misericórdia de Deus providenciou uma libertação para nós. O que é misericórdia? Essa palavra misericórdia é muito rica, ela é tão rica que os nossos conceitos não conseguem expressar tudo o que ela é, que ela representa para nós. Mas eu gosto de pensar na misericórdia de Deus como Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Nós não temos nenhum direito. Por causa do pecado, eu perdi os direitos de salvação, de perdão, de comunhão, de céu, de reino de Deus. Qual é o meu direito? Qual é o meu prêmio? É o inferno, é o lago de fogo. O lago de fogo é um lugar que a pessoa entra lá por merecimento. Direito. O pecador merece o lago de fogo, por direito e por merecimento. O pecador tem mérito suficiente
para ir para o inferno. Ninguém precisa mandar o pecador ao inferno, não. Ele tem mérito suficiente para ir para o inferno. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, e por isso, ao invés de derramar a ira dele, ele derramou foi a graça salvadora. Eu não deveria estar aqui hoje. Só estou aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Quanto mais nós conhecemos a misericórdia de Deus, tanto mais será o nosso senso de indignidade. Quanto mais você conhece, você cresce em misericórdia, mais você vai entender que você não merece nada, que você é indigno. E por causa da misericórdia, do amor e da graça, Deus providenciou uma salvação grandiosa. Uma salvação descrita nos versículos 5 e 6 de Efésios 2. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, por causa do amor, da misericórdia e da graça, Deus nos tornou, nos fez participantes dessas experiências que o texto descreveu. Experiências com Cristo. Quais são elas? Nossa morte juntamente com Cristo. Porque se Deus nos ressuscitou, é porque eu estava morto. E agora aqui é a morte em Cristo, a da cruz, no corpo de Cristo. Quem morreu com Cristo também ressuscitou. Então, a primeira experiência que Deus providenciou para nós foi a nossa morte com Cristo na cruz. Depois, nos deu vida juntamente com Cristo. Depois, nos ressuscitou com Cristo. E depois, juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. São experiências provenientes da nossa identificação com Cristo, porque Ele nos identificou com Ele na cruz, justamente para que eu pudesse experimentar o que Ele experimentou: morte com Ele, ressurreição com Ele, e Ele subiu e assentou-se à direita do Pai, e em Cristo eu estou assentado com Ele, porque eu estou nele. Basta estar nele, mas Ele nos colocou nele, foi Ele que nos colocou, e nos colocou a partir do momento em que Ele nos atraiu a si na cruz. Então, nos fez morrer com Cristo, nos ressuscitou com Cristo, nos deu a vida de Cristo, e diz aqui que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. São experiências provenientes da nossa identificação com Cristo, e o resultado chama-se salvação pela graça. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Tudo é pela graça. Cristo compartilhou essas experiências conosco. O que aconteceu com Cristo, aconteceu também
conosco. O que aconteceu com Cristo aconteceu comigo também. Mas é matéria de fé. É coisa de fé. Você precisa crer. Morri com Cristo, ganhei a vida de Cristo, ressuscitei com Cristo, e agora Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Você notou que eu falei que eu ganhei a vida com Cristo e ressuscitei com Cristo. Porque o que vem primeiro, a vida ou a ressurreição? O que vem primeiro é a vida. A vida entrou em Jesus, ele ressuscitou. E a mesma que entrou nele, que a vida dele entrou em mim, eu ressuscitei também com ele. Então, morri com Cristo, ganhei a vida de Cristo, ressuscitei com Cristo, e agora Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Com Cristo na morte, com Cristo na vida, com Cristo na ressurreição, com Cristo no assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma realidade espiritual e também uma realidade de fé. É uma realidade espiritual e uma realidade de fé. Só me resta reconhecer a obra do Filho de Deus na cruz, reconhecer, crer e descansar, e ficar descansando. E agora? Agora você creu, reconheceu, creu. O que eu faço agora? Descanse. E o que mais? Continue descansando. Então, irmãos, o salvo é alguém que foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Ele, foi ressuscitado juntamente com Cristo, subiu com Ele e está sentado com Ele nos lugares celestiais. Isto aqui do ponto de vista espiritual. Tudo isto é um resultado do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Por que Deus fez tudo isto com a gente? Eu merecia condenação, merecia o fogo, a ira, e Deus não me deu o que eu merecia. Pelo contrário, me deu aquilo que eu também não merecia ganhar, que é a graça, né? Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. Por que Deus fez tudo isso com a gente? Eu acho que o versículo 7, que é o último versículo que nós vamos analisar, responde um pouquinho esta pergunta. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui responde um pouco, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça para conosco em Cristo, sua graça e sua bondade. Séculos vindouros aí não é apenas século 22, 23, 24, nós estamos no século 21. Aí é eternidade afora. Eternidade afora. Começa mostrando aqui e depois na eternidade. Para mostrar na eternidade a suprema riqueza da sua graça. Meu irmão, a sua regeneração é algo que vai mostrar, que vai fazer a propaganda de Deus, que vai mostrar a suprema grandeza da graça. A nossa situação era uma situação de condenação, era uma situação irreversível, mas aí entrou a graça e fez a mudança. O apóstolo poderia ter usado apenas a palavra graça,
aqui, mas por uma questão de ênfase usou dois superlativos. Ele usou dois superlativos: a suprema grandeza da sua graça. Suprema grandeza. Suprema, coisa grande, grandeza da sua graça. Deus quer mostrar para todos a suprema grandeza da sua graça. Quer mostrar para nós, mostrar para anjos. Ele quer mostrar o que Ele fez com a gente. Irmãos, nós precisamos valorizar a regeneração, o novo nascimento, essa vida de Cristo em nós, nossa morte com Ele, porque é através disso que Ele vai mostrar a suprema grandeza da sua graça para conosco. Então, somos a amostra de sua bondade, misericórdia e graça. Não é assim? Quando alguém vai vender alguma coisa, você fala: trouxe uma amostra para mim ver? Aí você olha: não, gostei do produto. Aí você compra. Você é a amostra de Deus. Não fica querendo mostrar igreja não, tá? Reunião não. Vamos lá para você ver como é a nossa igreja. Que é isso, rapaz? Vai ver você é a amostra de Deus. Você é a amostra. Somos a amostra de Deus, a amostra da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. Assim como as grandes cidades têm letreiros luminosos, nós também seremos as tabuletas de propaganda de Deus na Nova Jerusalém, da graça maravilhosa dele. Aqui também. Eternamente demonstraremos a suprema grandeza da sua graça. E a suprema grandeza da graça não é curar um câncer, é graça também, poder. Mas a suprema grandeza da graça de Deus é pegar você, pecador perdido, portador de uma natureza perversa, morto em seu pecado, em sua velha natureza, merecedor do inferno, digno da ira de Deus, e crucificar você no corpo de Cristo, ressuscitar você com Cristo, deixar a vida de Cristo em você e o próprio Cristo vivendo em você a vida dele, vida justa, vida santa, a vida de Cristo. Tá? Aí é a suprema grandeza da graça. E isso só cresce. Então, irmãos, somos, de acordo com o apóstolo Paulo, a propaganda viva da suprema grandeza da graça de Deus. Isto é vida cristã. Esta é a verdadeira vida cristã. Vida cristã autêntica não é o que eu faço, mas o que eu sou em Cristo e o que Cristo é em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é vida cristã. A palavra de Deus não me instrui como eu devo fazer para viver a vida cristã verdadeira. Apenas diz: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a vida substituída. Isto é, no lugar da minha vida pecadora, que foi crucificada e morta em Cristo na cruz, entrou a vida de Cristo. O próprio Cristo entrou, vivendo em mim a vida dele. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar a esta condição. Eu gosto muito de dizer isso.
Deus nos crucificou em Cristo para nos levar a esta condição: não mais eu, mas Cristo em mim. A vida cristã é o próprio Cristo vivendo em mim. Ninguém pode experimentar Cristo em mim se não crer a sua morte em Cristo na cruz. Quando nós nos rendemos à morte com Cristo, Ele passa a viver em nós. Preciso primeiro se render à morte, para depois Cristo viver em nós. Eu morri crucificado com Cristo, e Ele entrou em mim com a sua vida, com o seu viver e com a sua identidade. Cristo é a minha vida, no lugar da vida pecadora que eu perdi na morte com Cristo na cruz. Esta é, para mim, a maior de todas as bênçãos. Cristo é a nossa vida. Cristo é a minha vida. Haverá algo maior do que isto? Esta vida de Cristo é eternamente em nós. O próprio Cristo é em mim e é em mim eternamente. Ninguém e nada poderá tirar Cristo de mim. Ninguém e nada poderá vencê-lo. Nada poderá contaminar a vida de Cristo em mim. Esta vida de Cristo é o nosso grande recurso salvador. Se você deseja esta vida de Cristo revelada e se manifestando no seu interior, basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Que a palavra de Deus se cumpra em você, se cumpra em mim também. Amém?